Salve, salve aí, galera, professor Fabiano. Hoje vamos falar novamente aí da arte gótica, né? Vamos dar uma retomada no que a gente já viu em sala e acrescentar mais alguns elementos aqui. Então a arte gótica ela acontece no final da Idade Média. Ela tem uma transição lenta ali da Idade Média para a Idade Moderna. Então ela acontece bem lentamente essa transição, porque na arte, né, todo movimento artístico, nada acontece bruscamente, ela acontece bem suave. Ela acontece então durante o século XII e uma das grandes representações dela, da arte gótica, é a Catedral de Notre Dame. Tá? Ela surge graças ao desenvolvimento do comércio e o surgimento das grandes cidades. Com isso, surgem também os burgueses urbanos. Tá? Tudo isso vai levando para um caminho de expansão cultural, expansão sociocultural. E uma das grandes características, né, da arte gótica já começa pelo nome, gótico. De onde vem esse nome? Será que é daqueles caras todos vestidos de preto, com maquiagem carregada? Claro que não, né? O gótico ele vem da palavra godos. Godo eram bárbaros que existiam ali saqueando, torturando as pessoas. E esse nome foi dado pelos italianos, lá do Renascimento. Por quê? Eles achavam aquele povo sem cultura, com muitos detalhes em suas roupas, assim, que achavam desnecessário. Era uma pessoa obscura, que eles não tinham muito conhecimento. Eles chegavam a dizer até que eles não tinham cultura. Tá? Então, ainda dentro da nossa arte gótica, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as iluminuras. O que são as iluminuras? Nós temos essas iluminuras ali na página 19. Tá? Página 19 aparece uma iluminura. Essas iluminuras, elas são ilustrações em letras iniciais de manuscritos. Tá? Então esses manuscritos eles levavam uma letra inicial muito bem detalhada, muito bem trabalhada, com arabescos, com formas orgânicas. O que é uma forma orgânica? É aquela forma, aquela linha que lembra às vezes até uma planta, tá? Cheia de detalhezinhos. E essas letras, elas tinham também um desenho. Dentro dessa letra levava-se um desenho. Geralmente esse desenho ele tinha que ter a ver com o que estava escrito nesse manuscrito. Esses manuscritos, eles eram feitos por monges escribas, que escreviam várias e várias vezes o mesmo texto. E aí chamavam um artista às vezes para fazer o desenho, e ainda dentro dessas iluminuras existiam grandes ilustrações, às vezes páginas inteiras só com ilustrações desses artistas que eram contratados para esse fim. Okay? Como eu disse, né, a letra em si leva dentro dela uma ilustração. Manuscritos feitos artesanalmente pelos monges escribas. E aqui nós temos dois desenhos, né, duas iluminuras com um desenho, uma ilustração dentro, para simbolizar bem. Então aqui nós temos a letra S e aqui nós temos a ilustração. Aqui nós temos a letra P com a ilustração. Tá? Como eu havia dito, nós temos também grandes ilustrações dentro dessa iluminura. A
com pigmentos de vegetais, de minerais. E algo extremamente importante, ela também, nessa composição das tintas, ela carregava ali ouro e prata. Por isso que ela ganha esse nome de luminura. Quando a luz batia naquela tinta, ela iluminava, ela brilhava. Daí o nome iluminura. Agora falando um pouquinho sobre a pintura. É ali no período gótico que surgem os primeiros estudos da perspectiva. O que é a perspectiva? É o 3D, é aquela situação que vocês costumam ver, né, que dá a ideia de profundidade. Aqui aparece uma ruazinha. Aí vai dando aquela ideia de profundidade, ó, como se fosse um postezinho aqui. Vai dando aquela ideia de que tudo está indo no centro, né, para um ponto. Perspectiva que nós já vimos diversas vezes aí. É também nesse período que começa a aparecer o realismo. O realismo não é representar realmente, né, tudo nos seus mínimos detalhes. Ele tem mais a ver com a proporção do corpo humano, esse realismo. Então, quando eles iam retratar ali alguma cena bíblica, por exemplo, eles desenhavam bonitinho a cabeça, como ela tem que ser, com orelhas, nariz, boca. A proporção do corpo, ela já condizia mais com o que nós vemos realmente, com, né, o ser humano. Nós também começamos a ver o volume. Esse volume ele é trabalhado de que forma? Na forma de luz e sombra. É a sombra que dá o volume para os objetos. Por exemplo, se eu vou desenhar um rosto, se eu vou desenhar um nariz, eu não vou fazer a linha do nariz. Eu vou trabalhar a sombra que vai dar a massa, né, o contorno desse nariz. Então é tudo em jogo de luz e sombra. O nosso corpo não tem linhas de contorno, ele tem massa. E essa massa ela aparece por causa da luz. É a luz que vai demonstrar, a luz e a sombra que vai demonstrar o volume. Ok? Temos as proporções de anatomia, como eu havia dito antes, né, começaram a representar o corpo fielmente, como ele tem que ser. E os temas religiosos e cotidianos. Os temas religiosos eles continuam, ele é muito forte ainda nesse período. Só que a igreja, os nobres, os burgueses urbanos, eles começam a contratar ali também a arte para fazer outros tipos de trabalho. Não é mais os burgueses urbanos, que eles começam a querer mostrar que eles são ricos, e aí o que eles fazem? Eles contratam artistas para representá-los, fazer a tela da pessoa deles, né? Então, os artistas começam a representar o ser humano e cenas do cotidiano. E aqui nós temos uns exemplos de pintura do período gótico, né? Então aqui começa o estudo da perspectiva, a gente começa a perceber que começa a ganhar profundidade as obras, o estudo do corpo humano mais realista, mais parecido com o real, né? Com o realismo. Aqui nós temos um anjo, né? Olha só a barba, a roupa, a túnica deles, tudo bem detalhadinho. Até então não tinha esse detalhamento todo. A partir desse período gótico que começa a aparecer tudo isso. Ainda nesse período, ainda a gente consegue ver muitos afrescos, retábulos, que eram trabalhos feitos em madeira. Tá? Esse aqui é um retábulo.
Temos ali também a representação do ser humano, bem como tem que ser. E por fim, vamos falar sobre arquitetura. Algumas características fortes da arquitetura gótica, nós temos ali o arco ogival, o arco bordante e o contraforte. Temos também vitral e rosácea, verticalidade, aqui faltou o C, tá? Verticalidade, e temos também planta quadrada interior em cruz. Fachada com duas torres e estátuas. O que tudo isso quer dizer? Eu vou colocar uma imagem que fica mais fácil para representar. Aqui nós temos a Catedral de Notre Dame, tá? Infelizmente teve aquele probleminha do incêndio, mas tudo conseguiu deixar ela em pé, então ela não caiu, tá? Então aqui nós temos algumas características que eu coloquei ali antes. Nós temos os arcos ogivais. Arcos ogivais. Nós temos a rosácea. Os arcos ogivais em forma de ogiva, né? Aqui e aqui, rosácea. Aqui nós temos os vitrais. Alguns vitrais. Nesse ângulo a gente não consegue ver o arco botante e o contraforte, mas eu tenho outras imagens ali que vai mostrar bonitinho como é. Percebam o tamanho da pessoa comparada à porta e à altura dessa catedral. Por que será que ela é tão minúscula perante essa entrada? Porque quando começaram a construir a igreja, a catedral, eles queriam demonstrar a pequenez do ser humano perante Deus. Então eles faziam essas entradas gigantescas para demonstrar que você é minúsculo perante Deus. E tudo é muito vertical, muito alto, com a ideia, com o intuito de tentar alcançar o céu. Tá? Tudo isso aqui ele vai girar em torno da religiosidade. Aqui nós temos a mesma catedral vista de cima. Então aqui nós temos a entrada, a rosácea. Essa rosácea, ela existe nos 4 cantos. Então aqui, nessa entrada aqui, ó, nós temos outra. Aqui vai aparecer outra. E aqui também. Percebam que essa igreja, ela é em forma de cruz. Essa parte central, toda essa aqui, nós chamamos de nave, a nave central. É aqui que acontecem as missas, as pessoas ficam sentadas aqui, né, durante toda a nave aqui, percorrendo toda ela. Atrás, aqui acontece um coro, fica um coral cantando. E temos toda a luminosidade que os vitrais e rosáceas conseguem empregar dentro dessa catedral. Tá? Aquela vista na lateral, isso aqui é uma maquete, mas aqui a gente já consegue ver o contraforte e o arco botante. Esse aqui é o contraforte. E o arco botante está aqui atrás escondido. Ó. Então existem vários contrafortes e vários arcos botantes.
Para que serve isso? Como a catedral é muito alta e as paredes elas são muito finas, precisava de uma sustentação maior. Então esse arco botante ele serve o quê? Aqui nós temos a parede da catedral, esse arco botante está escorado para permitir que essa parede ceda. Tá? Então o arco botante fica aqui e o contraforte ele vai dar sustentação para o arco botante, que por sua vez vai dar sustentação para a parede. Ok? Aqui nós temos a catedral vista de dentro. Olha como é gigantesca. Aqui nós temos uma rosácea, vários vitrais. As pessoas aqui, ó, é aqui onde geralmente acontece a missa, o padre fica. Olha as pessoas aqui. Esse centro aqui, ó, seria aquela nave que nós vimos em forma de cruz. Então ela acontece aqui, as laterais aqui e ela vem para cá. Tá? Então, isso aqui só para ter uma ideia, uma noção do tamanho dessa catedral. Olha o tamanho das pessoas com relação à altura dela, imensa. Aqui um desenho, uma imagem, né, do arco ogival em forma de ogiva. Toda essa arte gótica ela também trabalha muito esculturas, é muito detalhado. Então existem diversas esculturas por todos os lados, tanto dentro quanto fora da catedral. O arco botante agora visto mais de perto, né? Então esse aqui é o arco botante. Vários arcos para sustentar essa parede da catedral. E aqui nós temos o arco botante, ou vários arcos, né? E o contraforte. Esse é o contraforte, o arco botante, aqui já é a parede da catedral. Ainda aqui nós vemos um arco ogival. Imagens de vitral. Todos eles vão trazer cenas bíblicas, cenas religiosas, tá? Bem coloridos. E aqui um desenho também de uma rosácea. Ela lembra muito uma flor, né? Talvez por isso o nome rosácea, lembra uma rosa. Então vários desenhos também aqui, todos religiosos. Vários desenhos, bem colorido e com cenas religiosas. Ok? Então, pessoal, com isso, nós acabamos essa pequena revisão aí sobre o conteúdo do gótico. Todo o conteúdo vai estar lá no portal, tá? Terão exercícios a respeito do nosso conteúdo. Todo esse conteúdo será retomado em sala, tá? Então não se desesperem, não fiquem doidos, porque quando nós retornarmos aqui, repassar todo o conteúdo e nós iremos tirar dúvidas que existiam, ok? Então, por hoje é isso aí.